Bom dia, meus alunos do 7º ano. Hoje nós iremos iniciar uma aula nova, tá? A gente estudou tudo sobre ecologia, cadeia alimentar, teia alimentar, e hoje nós iremos estudar sobre a classificação dos seres vivos, tá? Os seres vivos, ele tem a sua classificação. Você pode pegar o seu módulo 2, na página 204, onde nós iremos estudar sobre essa classificação dos seres vivos, certo? Observe só que aqui, olha só, características gerais dos seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, deve conter as características. O que é? Ser constituído de célula, nós sabemos que a célula é a unidade básica de todos os seres vivos. Buscar energia para sobreviver, né? Responder a estímulo do meio, se reproduzir e evoluir. Aqui tem algumas características para ser considerado um ser vivo, que tem vida. Ser constituído de célula, buscar energia para sobreviver, tanto na alimentação, né, como no seu dia a dia. Responder estímulo do meio ambiente ou do meio onde vive, reproduzir e evoluir. Então essas aí são algumas características dos seres vivos, certo? Vamos lá. Então, hoje nós iremos ver sobre a classificação dos seres vivos, tá? Classificar os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. E a ciência que classifica os seres vivos é chamado de taxonomia. Taxonomia vem do grego tax, arranjo, e nomia, grego antigo tax, arranjo, nomia, método. Então é uma forma, essa taxonomia, a ciência que busca uma forma de classificar os seres vivos numa determinada classe, tá? Aqui nós vimos aqui no slide animais vertebrados, que tem coluna vertebral, e invertebrados, tá? E nós iremos, nesse módulo 2 aqui, nós iremos trabalhar os animais invertebrados, ver todos esses animais que fazem parte deste grupo. Então, a taxonomia é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Olha só, a importância dessa ciência, desse estudo, da taxonomia. É necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos, permitiu estabelecer a filogênese, filo, raça, gênese, origem, e a possível sequência em que os seres vivos surgiram, tá? Organizar os seres em categoria taxonômica facilitou o estudo e análise baseada em semelhança e diferença. Então observe aqui, olha, que nós temos aqui alguns animais. Ao longo do ano, essa evolução. Observe aqui, né, no gráfico aqui, olha só, chimpanzé há 1 milhão de anos, né? E aí toda essa evolução de acordo com os cientistas, certo? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o histórico dessa classificação. A classificação artificiais, histórico. A classificação feita pelo homem primitivo. Primeiramente, o homem começou a classificar os seres vivos, ele colocando os perigosos e os não perigosos, os comestíveis e os não comestíveis, os venenosos e os não venenosos, tá? Então ele começou a classificar os seres vivos dessa seguinte forma, certo? Tanto animais como plantas e outros seres. Já Aristóteles, que é um filósofo grego lá do século IV a.C.,
ele começou a classificar os animais e planta, né? Então ele colocou animais com movimento, com sangue e sem sangue, né? Plantas sem movimento. Aí veio Platão, começou a classificar os vegetais quanto ao tamanho, gramíneas, erva, arbustos e árvores. Aí depois veio Carl von Linné, ou Linneu. Ele começou a classificar os seres vivos, sistema de classificação baseado em semelhança anatômica, fisiológica e comportamento entre os seres. Ele observava a anatomia, parte de dentro dos seres vivos, e a físico. E aí também sobre os comportamentos. E aquele que se baseava mais assim, que se parecia, ele colocava dentro daquela, de acordo com o grau de parentesco, dentro daquele determinado grupo. Então, Linneu, ele observou, ele olhou os seres vivos e viu que sofreu alteração ao longo do tempo, mas ainda é mantida até hoje. Ele fez pesquisas e publicou no livro Sistema Naturae em 1735. E Linneu também estabeleceu a espécie como base da classificação, criou os 5 grupos taxonômicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Vamos observar como foi que ele fez. Posteriormente, ele acrescentou mais 2 categorias. Ele colocou família e filo. Ele também, Linneu, propôs o uso de palavras em latim. Depois vamos entender isso aqui. Palavras em latim. E ele estabeleceu a nomenclatura binominal para cada espécie. Observe, como os animais, as plantas, têm os nomes diferentes em determinado lugar. Por exemplo, no Brasil, chama-se gato, né? Gato, o nome para que a gente atribui ao gato. Já lá nos Estados Unidos, né, no americano, na língua inglesa, chama-se o quê? Cat. E no francês tem o seu nome, no espanhol tem o seu nome. Então, Linneu resolveu colocar todos os nomes dos seres vivos em uma única língua, que é o latim. Tá? Colocou os nomes científicos dos seres vivos em latim, porque o latim é uma língua que não muda muito como o português, que tem várias mudanças. Então ele colocou o nome dos seres vivos, o nome científico de cada ser vivo em latim, e estabeleceu uma nomenclatura binominal. Essa nomenclatura binominal quer dizer que é formada por 2 nomes. Cada nome científico tem 2 nomes. O primeiro nome se refere ao gênero do ser vivo e o segundo nome à espécie. Por isso que chamou nomenclatura binominal. Certo? Vamos entender isso, que é um pouquinho do histórico aí, tá? Olha só, vamos entender. Olha, observe só, aqui nós temos o reino animal, né? Vimos aí que ele classificou, Linneu, os seres vivos em 7, né? Primeiro colocou 5, depois acrescentou mais, né? Então ele classificou aí em 7 a classificação dos seres vivos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e o último, espécie. Esse subfilo aqui a gente vai depois falar dele, vamos se manter mais nesse: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Observe, então vamos ver aqui o cão, né? Ele escolheu aqui para estudar o cão. O cão, ele faz parte de qual reino? Animal, né? Qual é o filo dele? Chordato ou cordato, quer dizer que tem osso, coluna vertebral, né? Vamos passar do subfilo. A classe dele,
das mamálias. Mamália por quê? Porque mamam quando é pequeno. A ordem, carnívoro, de acordo com a sua alimentação, come carne. Família, Canidae, é uma forma aí do nome da família do cão. Gênero, Canis. E a espécie, família. E a espécie, familiares. Então, como é o nome científico do cão? Canis familiares. Viu? Então, foi essa classificação de Linneu. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Não vamos se apegar muito no subfilo não, tá? Então, vamos lá. Olha só. Começa aqui, ó. Vamos iniciar novamente. Canis familiares é o nome científico do cão. Observe, o primeiro nome é letra maiúscula. Depois de falar detalhadamente, é gênero e a letra minúscula é espécie. Então aqui, Canis familiares é a espécie do cão. E aí, ele é do gênero Canis, família do Canidae, ordem dos carnívoros, a classe mamália, subfilo vertebrado, filo cordado, animalia. Então, esse é a classificação, o estudo desse animal, aí no caso, o cão. Observe aqui também, nessa aqui, olha, reino animal, quem faz parte desse reino animal, tanto, ó, cavalo, jumento, anta, porco, canguru, beija-flor, aí é um tipo de espécie, assídia, caracol, todos aí. Aí o filo, cordado, olha só, cavalo, jumento, anta, porco, canguru, beija-flor, porque esses animais aí todos têm o quê? Possuem o quê? Vértebra, ossos. Aí a classe, mamália, mamam, mamífero, mamam, viu? A ordem deles, de acordo com o grau de parentesco, a família, o gênero e a espécie do cavalo. Equinus cabalinhas, né? O nome dele. E aqui tem algumas regras da nomenclatura binominal. Olha só. A regra da nomenclatura binominal porque é formada de duas palavras, o nome científico. O nome científico dos organismos deve ser escrito em latim, já falei, a primeira letra sempre maiúscula, a segunda letra minúscula. O nome científico deve ser destacado no texto em que aparece. Se tiver em um texto, ele tem que ser destacado pela impressão itálica, o grifado tem que ser destacado. Observe aqui, ó, o ser humano, como é o nome do ser humano, né? Alguns nomes científicos, né? Esses aqui, ser humano, leão, tigre, barato, são os nomes vulgares, não são nomes científicos. Os nomes científicos deles é esse aqui, tá? Em todo lugar do mundo que você procurar na internet em algum lugar, o nome do ser humano, o nome científico é Homo sapiens. Um chama sapiens ou sapiens, mesma coisa. Mas, olha só, o primeiro nome com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula. Homo se refere ao gênero, sapiens, a espécie. Então, esse Homo sapiens é o nome científico do ser humano, certo? Leão é o nome vulgar, leão, que a gente utiliza, mas o nome científico do leão é Panthera leo. Primeiro nome com letra maiúscula, segundo nome com letra minúscula. Primeiro nome se refere a gênero e o segundo é espécie.
viu? Isso aí na taxonomia, na classificação, na organização dos seres vivos, esses nomes científicos está sendo, como é que se diz, organizado da seguinte forma, certo? Vamos lá. Tigre. O tigre é o nome vulgar. Qual o nome científico? Panthera tigris. Barata americana é o nome vulgar, mas o nome científico é Periplaneta americana. O milho é o nome vulgar. Qual o nome científico? Zea mais. O nome científico, ipê amarelo. Aliás, o nome vulgar, ipê amarelo. O científico, Tabebuia alba. O cachorro, né? A gente já viu. E o nome científico, Canis familiares. Então, tá aí os nomes, a nomenclatura binominal formada por dois nomes, um se refere a gênero, outro a espécie, na classificação de Linneu, certo? Olha, aqui nós temos a pantera, nome científico, Panthera leo, tá? E temos da onça, nome científico da onça, Panthera onça. Olha, veja só, o gênero é o mesmo, né? Panthera. O que mudou? Somente a espécie. A pantera tem uma espécie e a onça é outra espécie, tá? Aqui nós estamos também em uma planta, uma espécie de planta, um pinheirozinho, né? Araucária angustifolia é o gênero da planta e a espécie é angustifolia, tá? A espécie dessa planta. Nós temos aqui também os nomes científicos do lobo, do charcal dourado e do labrador. Então, 3 tipos de espécie diferentes, mas todos participam do mesmo reino. Qual é o reino? Animal, animalia. Ó, reino animalia, os 3 participam. O filo, os 3, o mesmo filo. Cordata, chordata. A classe, a mesma classe. Mamália, mamam, quando pequeno. A ordem, a mesma ordem, os 3 são carnívoros. A família, Canidae, a mesma família. O gênero, Canis, o mesmo gênero. Agora a gente vai ver o que vai mudar, somente a espécie. C. lupus, que quer dizer, né, Canis lupus, esse aqui C. aureus, e esse outro C. lupus ou CI familiares, que é a subespécie, mas vamos se basear só no C. lupus. Entendeu? Então, olha, reino, eles participam do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe, da mesma ordem, da mesma família, do mesmo gênero, só vai mudar na espécie. Então, quando esses pesquisadores, eles começaram a pesquisar, a organizar os seres vivos nessa categoria chamada categoria taxonômica, que essa categoria taxonômica é a ciência que estuda a classificação dos seres vivos, eles se preocuparam na questão da anatomia, dentro, a parte toda interna, e a externa, na fisionomia, no grau de parentesco. Tudo isso aí eles observaram para poder classificar em determinado ordem, reino, filo, classe, família, gênero e espécie. Essa organização ela é necessária porque você sabe que tudo organizado dá melhor, né? Dá certo, funciona. Quando você chega no supermercado, você já sabe o que você vai comprar, você vai lá para aquela determinada seção. Se você vai comprar produto de limpeza, você vai lá para aquela seção de produto de limpeza. Se você vai comprar fruta, você vai lá para aquele local das frutas, né? Assim, se você vai comprar questão de, vamos dizer,
arroz, feijão, você vai lá para aquela seção, certo? Então, essa organização é necessária. Como no supermercado, são tudo organizado, exceção ali nas prateleiras. Na nossa casa também é tudo organizado, tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto, tudo organizado. Os seres vivos não poderia ser diferente. Então, eles são organizados, essa organização dos seres vivos, os cientistas procuraram colocar dessa forma a questão do grau de parentesco, a questão da anatomia deles. Então, ele se classificou nesses 7 grupos. Essa classificação ficou em 7 grupos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E todos têm um nome científico, que é chamado de nomenclatura binominal, ok? Nomenclatura binominal, porque é formada por gênero e espécie, certo? Existem várias propostas de classificação dos seres vivos, porém, a mais aceita é que é a organização de todos os organismos em 5 reinos. Bom, já vimos aqui sobre os 7, né? Os 7 grupos classificados seres vivos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Agora vamos dar sobre os reinos, certo? Vamos lá. Existe, até agora encontrado, né? Pode ser que tenha mais, mas ainda não foi. 5 reinos, tá? O Monera, que pertence os seres unicelulares, que tem uma célula, e que são procariontes, que não tem um núcleo organizado, lembra que nós estudamos, que podem ou não produzir o próprio alimento, e pertence a esse grupo quem? As bactérias e as cianobactérias. Vamos entender quem são. Então, o reino Monera são organismos unicelulares, que só tem uma célula, e são procariontes, o núcleo não é organizado. Quem faz parte? Bactérias e as cianobactérias. Olha um exemplo aí, todas as bactérias fazem parte do reino Monera. E as cianobactérias também fazem. Quem são essas cianobactérias? Essas cianobactérias é um tipo de algas, sabe? Que não é tão desenvolvida como as outras algas. Então, por essa estrutura dela, por ela ser formada de uma única célula, e por essa célula dela ser procarionte, ela ficou classificada no reino Monera. Ela poderia ser lá no reino protista, não é verdade? Que são o reino das algas, mas ela não foi para lá, as cianobactérias, porque a sua característica, sua característica da célula ser procarionte, o núcleo desorganizado, e ela é composta de uma única célula, ela ficou pertencendo ao reino Monera, certo? Então, quem faz parte do reino Monera? As bactérias e as cianobactérias. Outro reino, reino protista, ok? O reino protista é um grupo muito variado. Olha só aqui, peraí só um minutinho. Ok, isso. Variado com organismos eucariontes, que podem ser unicelulares, de uma única célula, ou pluricelulares. E alguns desses são capazes de produzir o seu próprio alimento e outros não. Pertencem a esse reino os protozoários e as algas. Lembra que eu falei para vocês sobre a cianobactérias? Ela é tipo uma alga, mas por causa da característica dela, do formato dela de ser só uma única célula e a célula dela ser o núcleo desorganizado, então não ter a carioteca, ela faz parte do reino Monera. Já, olha só, as algas, elas são organismos eucarionte é onde tem um núcleo organizado, tem uma carioteca. Nós estudamos no início do ano as partes que compõem uma célula, que é membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo, que é a parte central da célula, quando ele está organizado por uma carioteca, é chamado de eucarionte. Quando ele não é desorganizado, o material genético do núcleo está disperso no citoplasma, ele é chamado de
procarionte. Então, meus amores, esse segundo reino protista, quem faz parte? As algas e os protozoários. Aqui tem um exemplo de alguns protozoários. A giardia, né, causador daquela doença chamada de giardiase. Tem o plasmode, que é o causador da malária, é um protozoário, veja, giardia, plasmódio, tudo é um tipo de protozoário causando doença. O trypanossomo cruzi, que é o causador da doença de Chaga, ele faz parte do reino protista, porque ele é um protozoário. Tem essa também aqui, a toxoplasma, que é o causador da toxoplasmose. Eita, quase não saía, mas entenderam, né? A toxoplasma goldini. Então, esses aqui são protozoários que fazem parte de quem? Do reino protista, tá? E algas, e algumas algas. As algas fazem parte desse reino protista, porque elas produzem o seu próprio alimento, tá? Mas os protozoários não produzem, ó. Por isso que ele disse, ó, alguns desses são capazes de produzir o seu próprio alimento, que são as algas, e outros não. Quem não produz? Esses protozoários aqui que eu mostrei, causadores de doença, trypanossomo, a giardia, plasmódio, certo? Então, o terceiro reino que nós iremos ver é o reino fungi. Ele é composto de organismos que pode ser unicelular, que só tem uma célula, ou pluricelular, que tem várias células. São eucariontes e não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles não produzem. Alguns são decompositores de matéria orgânica, pertencem a esse reino todos os fungos. Todos os fungos pertencem ao reino fungi. Veja, aqui nós temos alguns tipos de fungos. Olha aí, nós temos aí esse aqui, ó, que é o cogumelo, o levedura, né? Só tem esses dois aqui, mas tem outros tipos de fungo. Tem os que decompõem cadáveres, né? Porque eles são decompositores. Nós estudamos isso aí lá na cadeia alimentar, né? Os decompositores, que são fungos e bactérias, lá na classe da cadeia alimentar, produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Depois nós vimos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eu sei que vocês estão lembrando. Então, o reino fungi pertence a todos os fungos. Aqui só tem dois tipos de fungo, que é o cogumelo, que é a levedura, mas ainda tem o bolô, aquele que o pão, você coloca o pão lá no armário, e passa algum dia ele começa a escurecer. Então ali é um tipo de fungo chamado bolô, que estraga, decompõe ali o alimento. E bolacha e outros biscoitos também, eles fazem estragam essa alimentação. E também, quando a gente estiver estudando na íntegra, que nós vamos estudar cada reino na íntegra, a gente vai entender melhor, certo? Outro reino é o Animalia, que pertence aos animais. Ele é um grupo composto de organismos pluricelulares, que tem várias células, e eucariontes, onde a célula tem um núcleo organizado, tem a carioteca. Reúne o organismo para se alimentar e precisa consumir outros seres vivos. Quer dizer, eles não são produtores. Todos esse reino aqui, que pertence ao reino animal, eles são consumidores. Aí vem consumidor primário, secundário, isso aí não importa porque a gente já estudou, né? Eu só quero dizer que vocês entendam que esse reino animal, aqui reino Animalia, que são todos animais, eles são consumidores. Ele precisa de outro ser vivo para se alimentar, certo? Então é o reino, e as células são pluricelulares, o corpo é formado por várias células e eucariontes. E nós, seres humanos, nós estamos aqui nesse reino, certo? O último reino, o reino Plantae. Esse reino Plantae é das plantas.
é um grupo composto de organismos pluricelulares também, eucariontes também, que tem um núcleo organizado, capaz de fabricar seu próprio alimento através do processo chamado de fotossíntese, e pertence a esse reino todas as plantas. Todas as plantas pertencem a esse reino. Então, observe, a gente nós vimos aqui, desculpa aí a palavra, nós vimos aqui 5 reinos, tá? Bora lá, vamos ver quais, só revisando. Monera, que faz parte da bactéria, cianobactéria. O protista, que faz parte dos protozoários e as algas. Terceiro, o reino fúngico, que faz parte os fungos. Quarto, o reino animalia, que faz parte dos animais. E quinto, o reino plantae, que faz parte, são as plantas, certo? Essa aqui foi a classificação. Sei que deu para vocês entender aí este grupo, ok? Então, meus amores, esse nosso estudo hoje foi sobre a classificação dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Estudando, nós vimos aqui a questão histórico. Só dando uma olhada bem aqui rapidinho novamente, se vocês entenderam. Os históricos, tá? A classificação, o homem primitivo, como ele classificou Aristóteles, Platão, e o último foi Carl von Linné, ou Linneu, tá? Que ele colocou a nomenclatura binominal, formada de 2 nomes, em latim. Ele também criou 5 grupos para a taxonomia, depois acrescentou mais 2, no caso, são 7 grupos que ele colocou os seres vivos: reino, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ele propôs o nome em latim, colocou a nomenclatura binominal para cada espécie, né? Depois ele organizou os seres vivos em 5 reinos, que foi o nosso assunto agora, certo? Então é nossa aula aí que vocês vão pegar o livro de vocês, tá? Dar uma lida. O que ficar faltando aí a gente vai estudar novamente. Eu gostaria que você pegasse o livro de vocês na página 204 até a 215, que é tudo sobre esse assunto, certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenha entendido todo o assunto da aula, tá? Que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus.